Lula concede entrevista coletiva. Presidente Lula concedeu a entrevista coletiva de 1h20 no Palácio do Planalto, abordando queda na popularidade, inflação, rumores de reforma ministerial e relação com Trump. A entrevista informal marca mudança na comunicação do governo, com Lula prometendo entrevistas mais frequentes. Ele afirmou estar recuperado e negou ter autorizado reajuste no óleo diesel. Lula e a tensão à Colômbia. A declaração de Lula sobre a tensão entre os EUA e a Colômbia, envolvendo deportações e tarifas, demonstra a busca por uma relação pragmática com o governo Trump. O Brasil buscou evitar atritos com os EUA, mesmo após a deportação de brasileiros em condições consideradas desumanas. A entrevista coletiva de Lula marca uma mudança na estratégia de comunicação do seu governo. Colisão aérea em Washington, D.C. Um avião comercial da American Airlines Bombardier CRJ-700 colidiu com um helicóptero militar, Sikorsky 60 Black Hawk, próximo ao aeroporto Ronald Reagan em Washington, D.C. O avião, com 64 passageiros e 4 tripulantes, e o helicóptero, com 3 soldados, caíram sem sobreviventes. As investigações estão em andamento e o aeroporto foi fechado após o acidente. Tragédia aérea. Patinadores russos morrem. Um acidente aéreo no EUA resultou na morte dos patinadores russos Evgeny Shishkov e Vadim Naumov, campeões mundiais na década de 1990, que estavam voltando de uma competição no Kansas com outros atletas russos. O casal, que morava no EUA desde 1998 e treinava jovens atletas, estava a bordo de um avião da American Airlines que colidiu com um helicóptero militar. A comunidade da patinação artística mundial lamentou a tragédia. Asteroide com baixa chance de colisão em 2032. Um asteroide, 2024 IR-4, com diâmetro entre 40 e 100 metros, apresenta baixa probabilidade, 1,2%, de colidir com a Terra em 2032. A ESA monitora sua trajetória desde sua descoberta em 2024, utilizando telescópios para determinar com precisão sua rota. Apesar da baixa probabilidade, o risco não é descartado e o monitoramento continuará nos próximos anos. Governo Lula. Reforma ministerial em análise. O ministro Alexandre Padilha confirmou que o presidente Lula está avaliando uma reforma ministerial para o segundo semestre de seu mandato. A possibilidade de mudanças já circulava desde o fim do ano passado, com a troca na SECOM como primeiro passo. Nomes como Gleisi Hoffmann, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira são especulados. Padilha afirma que Lula busca ministros com força para defender o governo até 2026, e que ele próprio está à disposição do presidente para eventuais mudanças de cargo. Lula e Trump devem jantar em fevereiro. O empresário Mário Garnero está organizando um jantar entre o presidente Lula e Donald Trump em Mar-a-Lago, em 17 de fevereiro. Embora o governo não confirme, fontes afirmam que há pontos de convergência entre ambos. Garnero também convidou Lula para uma aula magna para empresários em 15 de fevereiro. Ele tem histórico de aproximações bem-sucedidas entre presidentes brasileiros e americanos, incluindo um jantar entre Bolsonaro e Trump em 2020 e a aproximação de Lula com George W. Bush em 2002. Lula responde Kassab e comenta Selic. Em entrevista coletiva, Lula comentou as críticas de Kassab a Haddad e a sua possível reeleição em 2026, mostrando-se despreocupado. Também abordou o aumento da Selic, afirmando que não foi surpresa, e criticou a disseminação de fake news. Lula descarta novas medidas fiscais. O presidente Lula descartou novas medidas fiscais imediatas, afirmando compromisso com a responsabilidade fiscal, mas deixando a possibilidade aberta para futuras ações caso necessário. Ele argumentou que não sacrificará a população para atender interesses de minorias, e atribuiu o déficit atual, em parte, aos gastos com a tragédia no Rio Grande do Sul. Lula envia projeto de isenção ir a R$5 milhares. O presidente Lula anunciou que o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5
mil será enviado ao Congresso em breve. A proposta, já preparada, necessita de ajustes para compensar a renúncia fiscal, possivelmente com aumento de impostos para quem ganha acima de 50 milhares de reais. O governo acredita na aprovação do projeto, que conta com apoio popular. Lula descarta bravatas para reduzir preços de alimentos. O presidente Lula afirmou que não adotará medidas radicais para baixar o preço dos alimentos, descartando ações como cotas ou intervenções diretas na produção. Ele acredita que a redução virá com o aumento da produção agrícola, especialmente por parte de pequenos e médios agricultores. Lula prefere Pacheco em Minas. Lula manifestou desejo de que Rodrigo Pacheco se candidate a governador de Minas Gerais, em vez de assumir um ministério. Após deixar o Senado, o futuro político de Lira e Pacheco permanece indefinido. Lula manterá postura não intervencionista. O ministro Alexandre Padilha afirmou que o presidente Lula manterá postura não intervencionista em relação aos preços de combustíveis e alimentos, argumentando que medidas intervencionistas geram resultados negativos. Padilha citou como exemplo a ineficiência de aumentar impostos para exportadores, política contrária ao estímulo à exportação defendido pelo governo. Recuperação fiscal. Resultado de 2024. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, anunciou que o resultado primário de 2024, com déficit de 0,36% do PIB, incluindo despesas com o RS, é o segundo melhor da década, mostrando recuperação fiscal. Excluindo as despesas com o RS, o déficit foi de 11 bilhões de reais, dentro da meta do arcabouço fiscal. O resultado acumulado na gestão Lula 3, menos 1,19% do PIB, é o menor dos últimos 3 ciclos de governo. A relação despesa total PIB ficou em 18,67%, o terceiro menor patamar da década. A queda de despesas em dezembro, 33,3%, se deve ao pagamento de precatórios.